Sabe aquela pergunta que todo mundo que cria alguma coisa se faz? Será que o que eu faço é de fato diferente do resto? Com certeza. A busca pela originalidade, né? Exatamente. Pois é. Hoje a gente vai mergulhar num documento de um ministério que não só se faz essa pergunta, como responde com um sim bem ousado. Um sim, nós somos únicos. Isso. Recebemos um tipo de manifesto de um ministério chamado Rede Gospel Oficial, e eles fazem essa alegação. Nossa missão aqui hoje é meio que, sei lá, atuar como detetives e analisar as pistas que eles mesmos dão para ver se essa afirmação se sustenta. E olha, é uma alegação e tanto, né? Especialmente hoje em dia. O ambiente digital religioso no Brasil é um oceano de conteúdo. Nossa, nem me fale. Tem de tudo. Mensagem de 30 segundos, sermão de 2 horas, curso de teologia, podcast devocional. É um ecossistema, assim, muito barulhento. E aí, nesse meio, um grupo chegar e falar ninguém faz o que a gente faz, é, no mínimo, corajoso. A questão é se há uma coragem baseada em fatos ou só em autoconfiança, né? Exato. E a primeira pista que eles dão é justamente pelo que eles dizem que não são. O texto já começa, sabe, traçando uma linha na areia. Definindo o território. Perfeito. Eles afirmam que não são só um canal de pregação motivacional, nem só uma escola de teologia e muito menos só um perfil de devocionais rápidos. É um jeito interessante de começar, se definindo pela negação. Totalmente. O que eles estão fazendo na prática é criar um espaço vazio para depois preencher com a própria definição. E aí, a partir dessa negação, eles apresentam o que seria o grande diferencial deles. Os 4 pilares. Exato. A combinação de 4 pilares num lugar só. O primeiro é a exposição bíblica fiel, que é, assim, o ensino direto da Bíblia. Depois, o cuidado pastoral, ou seja, uma preocupação real com a vida das pessoas. Certo. O terceiro é a formação didática, que é o compromisso de ensinar de um jeito claro e estruturado. E, por último, o que eles chamam de confrontação profética. Essa parte é forte. É a coragem de corrigir e chamar ao arrependimento. Ok, mas vamos ser sinceros. Nenhum desses pilares, se a gente pegar isoladamente, parece uma grande novidade, né? Tem canais ótimos de ensino, outros focados em aconselhamento. Onde que tá a tal raridade que eles defendem? Então, aí que está o pulo do gato. A tese central do documento é que a raridade não está nos ingredientes, mas na receita, Na combinação. na combinação. O que eles estão na prática tentando ser é uma espécie de ministério canivete suíço no mundo digital que só recompensa o especialista. O algoritmo hoje prefere que você seja o melhor em uma única coisa. Faz todo sentido. E a grande aposta deles, e também o grande risco, é se eles conseguem ser excelentes em 4 áreas tão diferentes ou se acabam sendo só medianos em todas. É uma aposta na sinergia, sabe? Na ideia de que a soma das partes cria algo maior. Entendi. Mas essa postura de se apresentar como um modelo completo, esse canivete suíço, não soa um pouquinho arrogante? É uma linha tênue. Porque, ao se definirem assim, eles não estão, meio que sem querer, dizendo que os outros ministérios que focam num pilar só são, sei lá, incompletos. Qual é a linha entre identidade e crítica? Essa é a tensão do texto todo. Mas, pela leitura, a intenção não parece ser desmerecer os outros. É mais uma justificativa para a própria existência, para a própria dificuldade. É como se dissessem, olha, a gente sabe que está nadando contra a maré do marketing digital. Que manda a gente escolher um nicho. Exato. E a razão pela qual a gente não faz isso é porque a gente acredita que esses 4 pilares são inseparáveis para a saúde da igreja. Então eu vejo menos como uma crítica e mais como uma defesa apaixonada do método deles. Quase um manifesto de resistência. Ok, faz sentido visto por esse ângulo. E se eles são esse canivete suíço, para quem exatamente eles querem ser úteis? Porque, né, não dá para ser útil para todo mundo. Impossível. E a resposta para isso, segundo o texto, é talvez a parte mais surpreendente de toda a estratégia. O documento é muito claro. Este trabalho fala diretamente para quem está dentro da igreja. E eles usam uma expressão ótima. Fantástica. Palavra aplicada ao chão da igreja. E essa expressão
Chão da Igreja é a chave de tudo. Não é um conteúdo pensado para o grande público, para o curioso, para quem está buscando uma primeira aproximação com a fé. É conteúdo de bastidores. Totalmente. Os exemplos que o texto dá são muito reveladores. Eles falam sobre como organizar um ministério de louvor, sobre a responsabilidade ética e financeira dos líderes. Como lidar com o conflito interno, a importância da transparência no uso do dízimo. Isso, são temas internos. E percebe como nenhum desses temas tem potencial para viralizar? Um vídeo sobre a prestação de contas na igreja local não vai competir com 3 passos para sua vitória financeira. Jamais. Eles estão trocando conscientemente o alcance pela profundidade. Exatamente. É um conteúdo que aborda as engrenagens, a parte que ninguém vê, mas que faz a máquina toda funcionar. Ou quebrar. Isso me leva de volta àquele quarto pilar, o mais espinhoso. A confrontação profética. É fácil falar disso de forma abstrata, mas o que isso significa na prática, no ministério digital? Essa é a minha grande dúvida. É tipo, expor publicamente a falha de outra igreja, criticar uma teologia da moda, ou é algo mais interno, uma correção pastoral via Zoom para a comunidade deles? O texto não detalha a metodologia, mas pela ênfase no cuidado pastoral e no chão da igreja, a gente pode inferir que a confrontação é principalmente interna. Voltada para eles mesmos. Isso. Mas na linha de, pastor, a forma como lidamos com as finanças não está transparente, do que fazer vídeo atacando outros. Só que, mesmo sendo interna, no ambiente digital onde tudo pode vazar, isso vira um campo minado. Com certeza. Numa cultura de cancelamento e de hipersensibilidade, um ministério que se propõe a confrontar está escolhendo o caminho mais difícil. E essa escolha pelo caminho difícil se reflete em quem eles escolhem como inspiração. O texto faz uma comparação que eu achei fascinante. Eles dizem que o ministério se aproxima mais de um modelo bíblico do que de um modelo de marketing digital. O que já é uma declaração e tanto. Uma declaração fortíssima. E para não deixar no ar, eles citam os heróis deles. Peraí, eles estão se comparando com Neemias? O reconstrutor? É, o cara que reconstruiu os muros e botou a casa em ordem. Com Esdras, o sacerdote que reensinou a lei para um povo que tinha esquecido. E com o apóstolo Paulo. Que confrontou até o apóstolo Pedro. Exato. A régua deles não está alta, está em outra estratosfera. É uma declaração de intenção muito, muito audaciosa. E essa escolha de arquétipos é muito deliberada. Neemias não foi um líder popular, foi um gestor duro, eficaz. Esdras não foi um comunicador carismático, foi um professor rigoroso. E Paulo? Bem, Paulo passou mais tempo em prisões e sendo criticado do que aplaudido. Nenhum deles se encaixaria no perfil de um influenciador digital de sucesso hoje, né? Eles eram construtores de instituições, não de audiências. O que me leva a essa oposição que o texto cria entre modelo bíblico e modelo midiático. Você pode ajudar a gente a desembalar o que isso significa? Claro. É como comparar um restaurante de slow food com um drive-thru de fast food. O modelo midiático, como o texto critica, é o drive-thru. Rápido e padronizado. Otimizado para velocidade, conveniência, escala. O objetivo é entregar um produto rápido, que agrade a maioria, para que as pessoas voltem e o número cresça. As métricas são claras. Visualizações, curtidas, compartilhamentos. É um jogo de números. E o modelo bíblico que eles propõem seria o restaurante slow food. Exatamente. É o prato complexo, que usa ingredientes selecionados, que leva horas para preparar e que, olha, não é para todo o paladar. O objetivo não é alimentar o máximo de gente no menor tempo possível. É nutrir. É nutrir de verdade quem se senta à mesa. As métricas de sucesso são outras, bem mais difíceis de medir. Maturidade espiritual, saúde da comunidade, fidelidade à doutrina. O texto resume isso numa frase que é um soco na lógica das redes sociais. Qual? Relevância diante de Deus é mais importante do que visibilidade diante dos homens. É uma declaração de guerra contra o algoritmo. Uau! Se o modelo deles é esse restaurante slow food num mundo de fast food, isso ajuda a explicar por que eles se acham tão raros. Com certeza. O que nos traz de volta a afirmação central. O texto declara com todas as letras que não existe outro trabalho que reproduza exatamente esse modelo na internet evangélica brasileira. E a justificativa que eles dão é surpreendentemente simples. Não é nenhuma fórmula secreta, certo? Longe disso. A justificativa é: ele é raro porque
poucos estão dispostos a fazê-lo. Não é sobre ter uma habilidade única ou uma revelação exclusiva. É sobre disposição. Sobre querer fazer. É. O texto enfatiza o que chama de o peso espiritual da correção, da orientação e da edificação verdadeira da igreja. A alegação implícita é que esse peso é algo que a maioria dos produtores de conteúdo compreensivelmente não quer carregar. E se a gente desconstrói essa justificativa, o que o texto está dizendo é que a raridade não vem de uma competência, mas de uma escolha. Uma escolha. Difícil. A escolha de abraçar o trabalho difícil, o trabalho chato, o trabalho invisível. É a disposição para ser o Neemias que fiscaliza a obra, o Esdras que ensina a mesma lição de novo, o Paulo que precisa escrever uma carta dura para corrigir uma comunidade que ele ama. E no ambiente digital, que é otimizado para aprovação, para o like. Exato, para o reforço positivo. O ministério que escolhe a confrontação como pilar está escolhendo ser impopular, por princípio. Então a raridade seria um subproduto da dificuldade. É como dizer que alpinistas que escalam o K2 sem oxigênio são raros, não porque falta talento, mas porque poucos estão dispostos a enfrentar aquele nível de sofrimento. É a analogia perfeita. O argumento final do documento é esse. A falta de glamour e a alta dificuldade da tarefa é o que naturalmente afasta outros de seguir o mesmo caminho. Eles não se veem como detentores de uma verdade exclusiva. Se veem como voluntários. Como voluntários para uma missão que a maioria, e por boas razões, preferem não aceitar. A raridade, então, não é um distintivo de honra, mas uma consequência da natureza da missão. Ok, vamos amarrar as pontas da nossa investigação. O que a gente extraiu deste manifesto é que a Rede Gospel Oficial se define como um projeto único por causa dessa fusão dos 4 pilares: ensino, cuidado, didática e confrontação. Isso. Eles deliberadamente se afastam do modelo de massa e focam nos bastidores da igreja. A inspiração deles vem de figuras bíblicas que foram mais construtoras do que celebridades. E, no fim das contas, a alegação de raridade não se baseia numa fórmula secreta, mas na disposição de abraçar uma tarefa que eles mesmos admitem ser pesada e impopular. Exato. Nossa análise das evidências mostra que a alegação de singularidade deles é, pelo menos, bem fundamentada dentro da lógica que eles criaram. Eles construíram um argumento coerente, e isso nos deixa com uma reflexão final, uma pergunta que o próprio material provoca. Qual seria? O texto faz uma defesa convicta de um modelo focado em profundidade, em nicho. A grande questão que fica não é se esse modelo é raro, mas se ele é possível, a longo prazo. Como assim possível? Em um ecossistema digital, em um algoritmo que só entende a linguagem do crescimento, do engajamento, da viralização, como sobrevive algo que se define pela profundidade e às vezes pela impopularidade? É uma boa pergunta. Eles estão, na prática, tentando cultivar uma sequoia, algo que cresce devagar, tem raízes profundas e dura séculos, dentro de um vaso de bonsai, que é o ambiente das redes sociais, projetado para crescimento rápido. A pergunta que fica para quem nos ouve é: o vaso aguenta o crescimento da árvore? Ou a própria lógica do ambiente digital vai, inevitavelmente, podar ou sufocar uma iniciativa que joga com regras tão diferentes?